Vamos começar aqui falando da condicional. A condicional de duas proposições P1 e P2 é uma nova proposição que é falsa todas as vezes em que P1 é verdadeira e P2 é falsa, sendo verdadeira em todos os outros casos. Aqui nós vemos uma representação esquemática da condicional. A simbologia da condicional é feita com o uso dessa setinha aqui. A sentença pode ser lida como P1 condiciona P2. Essa linha aqui corresponde à única situação em que a condicional é falsa, que nós já vimos que é quando P1 é V e P2 é F. E aí temos que P1 condiciona P2 é falso. Sendo que, em todos os outros casos, a condicional é verdadeira. Então, nós temos o resultado V em todas as outras linhas. Bom, nós entendemos o que é condicional. Mas acontece que esse conceito é algo técnico e não costuma aparecer diretamente na matemática do dia a dia. Falamos dele aqui principalmente por ele permitir uma definição técnica do conceito de implicação lógica. Esse sim, um conceito que nós utilizamos o tempo inteiro na matemática. Então, sejam P1 e P2 duas proposições. Queremos definir P1 implica em P2, que será simbolizado desta forma aqui. Repare que a seta da implicação lógica ela tem dois traços, ao contrário da seta da condicional, que só tem um. E a definição é que P1 implica em P2 quando P1 condiciona P2 for uma tautologia. Só que essa é uma definição demasiadamente técnica e que colocamos aqui só para constar. Uma definição mais prática diz que P1 implica em P2 quando toda vez que P1 for verdadeira, então necessariamente P2 também é verdadeira. A melhor forma de entender o conceito de implicação lógica é através de exemplos. Consideremos primeiro um exemplo da vida real fora da matemática. Temos aqui a afirmação: João está no Rio de Janeiro implica que João está no Brasil. Será que essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? De fato, como o Rio de Janeiro fica no Brasil, então todas as vezes em que o João estiver no Rio de Janeiro, necessariamente será verdade que João estará no Brasil. Então, a proposição é verdadeira. Vejamos agora um exemplo de implicação lógica dentro da matemática. X pertence ao conjunto a menos 1, 1, implica que x ao quadrado é igual a 1. De fato, se x pertence ao conjunto menos 1, 1, então o que é que vai acontecer? Então, ou teremos x igual a menos 1, ou x igual a 1. Em qualquer dos dois casos, x ao quadrado será igual a 1. Portanto, esta implicação lógica será verdadeira. Vejamos agora mais um exemplo. X é um número real estritamente positivo, implica que x é estritamente maior do que menos 1. Vamos começar determinando qual é a condição da implicação, que vai ser essa daqui. X é um número real estritamente positivo. Como é que isso fica graficamente? Fica essa região em azul aqui. Vemos claramente que essa é a região que corresponde aos números reais estritamente positivos. E se a implicação for verdadeira, qual deve ser a consequência dessa condição? Bom, a consequência da implicação é essa daqui destacada em vermelho. X é estritamente maior do que menos 1. Isso pode ser representado graficamente como sendo essa região aqui. De fato, vemos facilmente que esta região em vermelho corresponde aos números reais estritamente maiores do que 1. Para facilitar a visualização e evitar distrações,
Vamos deixar na tela apenas essas duas regiões, azul e vermelha, eliminando todo o resto. Precisamos entender se, toda vez que um número está na região pintada em azul, ele realmente precisa estar na região vermelha. Então, marcamos um número qualquer aqui na região azul. Como as duas retas reais estão perfeitamente alinhadas, podemos achar aonde esse número está representado na reta de baixo, traçando uma perpendicular, dessa forma. E então, vemos que este número corresponde a esse ponto na reta de baixo. Ele claramente está na região vermelha. Analogamente, partindo de um outro número na região azul agora, vemos que este também está na região vermelha. O mesmo acontecendo com este outro número aqui. Bom, não é difícil visualizar que qualquer número na região azul cai na região vermelha, que é o que a implicação afirma. Para evitar confusão, é bom fazer uma observação. Como vemos aqui, alguns elementos da região vermelha podem não estar na região azul. Mas não há nenhum problema com isso. O que não pode acontecer é existir algum elemento da região azul que não esteja na região vermelha. E nós já nos convencemos de que isso não acontece. A conclusão é que essa implicação lógica é verdadeira. Ok? Vejamos mais um exemplo. A proposição agora diz que x ser um número real estritamente negativo implica que x é estritamente maior do que menos 2. Novamente, tentaremos fazer uma representação gráfica da condição e da consequência. Começamos da condição da implicação, que é x é um número real estritamente negativo. Tentaremos representar essa região graficamente. É claro que esse intervalo pintado em azul é que corresponde aos números reais estritamente negativos. Vejamos agora a consequência da implicação lógica. Nesse caso, a consequência da implicação lógica é que x é estritamente maior do que menos 2. A que região da reta real corresponde esse conjunto? Claramente, o conjunto dos números estritamente maiores do que menos 2 corresponde a esta região pintada em vermelho. Então, agora já temos a representação gráfica da condição pintada em azul. E também temos a representação gráfica em vermelho da consequência esperada da implicação que queremos analisar. O que nós queremos saber é se toda vez que x satisfaz a condição, ele necessariamente satisfaz a consequência. Ou seja, queremos saber se todo número da região azul necessariamente está na região vermelha. Será que isso é verdade? Será que todo número da região azul necessariamente está na região vermelha? Bom, é geometricamente óbvio que os números menores ou iguais a menos 2, que estão representados em rosa aqui, são números que estão na região azul, porém não estão na região vermelha. Ou seja, são números que satisfazem a condição de equivalência lógica, porém não a consequência. Portanto, podemos concluir que a proposição é falsa. E não só isso, podemos justificar isso de uma maneira mais rigorosa, dizendo que x igual a menos 3 é um contra-exemplo, da mesma forma como fazemos em um para todo. Claro, aqui qualquer outro elemento do conjunto rosa serviria como contra-exemplo, inclusive o extremo x igual a menos 2.